Bom dia, gente. Queria compartilhar uma palavra aqui com vocês que está em Efésios 6 e começando do 25 ao 33, que diz assim: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a como lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, amei a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Gente, essa passagem aqui, ela tá bem clara, que a partir do momento que uma mulher e um homem se casam, eles se tornam uma só carne. E aqui Deus está falando aos homens para que ele ame as suas mulheres e protejam elas como Cristo ele faz com a igreja, que é a noiva dele. Então, Deus deixou claro aqui, homem, olha, cuida da tua mulher, protege ela. E mulher, gente, amor é cuidado, amor é perdoar, como Cristo nos ama. Cristo, ele é o nosso pai, e um pai, ele quer cuidar, ele quer, às vezes até repreender, porém tudo com amor e cuidado. Aí, gente, eu venho para os dias que nós estamos vivendo, dentro da igreja. Esses dias a pastora Helena Raquel, ela trouxe uma palavra tremenda. Todos os cristãos acredito que tiveram acesso a essa palavra, ou quase todos. Se não teve, vai olhar. Ela pregou no Gideão, tremendamente a palavra. E ela foi repreendida por muitos, principalmente homens. Por quê? É como se ela trouxe uma verdade de coisas que acontecem hoje, acontecem sim, e ela foi repreendida por muitos, como se ela estivesse falando mal da igreja. Gente, a igreja, ela é santa. Só que a igreja representa nós, quem somos. E por isso que a gente precisa, quando a gente aceita Cristo, a gente precisa ser transformado, se alinhando com Deus, não perfeito, porque perfeito nós só vamos ser quando a gente estiver na glória, porém, nós precisamos ir nos consertando. Quanto mais relacionamento você tem com Cristo, mais você vai se parecendo com Ele, entende? E amor é cuidado, amor é por você proteger, você querer o bem. E a gente não vê isso. O que a gente vê muito hoje em dia, as pessoas pegam essas palavras que tem na Bíblia e simplesmente, homem tem mulher que não tem direito a falar, tem mulher que não tem direito a ter opinião, tem muitos maridos que às vezes não agridem de socar a mulher, como a pastora Helena disse, mas às vezes eles são tão grossos com as mulheres não têm direito a nada. E não é isso que está dizendo essa palavra. Não é isso que está dizendo a Bíblia. As mulheres, elas precisam ser sim aquelas mulheres de provérbio, que edificam a casa. Mas se a mulher também ela não confrontar o marido de uma forma sábia, doce, mas com um confronto com amor, porém mostrando para aquele marido que ele não está certo, ela também está errando, ela também está pecando. Porque, gente, Cristo, ele quer que nós sejamos transformados a partir do momento que a gente conhece ele. Porque não tem como você ter um encontro verdadeiro com Deus e sair da mesma forma, e continuar da mesma forma. E aí quer dizer, quando uma pastora como aquela, trouxe uma palavra tremenda, falando sobre coisas que acontecem dentro do contexto cristão, em muitas igrejas que foram humanamente doutrinadas, e às vezes
vezes as pessoas não dizem que não pode falar porque senão vai sujar o nome da igreja. Não, Cristo não quer isso. Gente, eu tenho uma coisa muito grande no meu coração, muito forte no meu coração, que eu creio que se Jesus voltasse hoje, essas grandes igrejas, esses, às vezes, grandes ministérios, ou independente de ser grande ou não, essas igrejas doutrinadas, esses religiosos, eles agiriam com Jesus da mesma forma que os judeus, os fariseus, agiram há mais de 2000 anos atrás. Falsos, hipócritas, que querem mostrar uma santidade, uma coisa que não existe, e querem jogar a maldade, querem jogar a sujeira para debaixo do tapete. E não é isso que Deus quer, porque Jesus ele era simples, ele era manso. Jesus ele veio para os carentes, veio para aquelas pessoas que erravam. Por isso que Deus ele usa os que não são para confundir os que são. Porque na verdade Deus ele não quer máscara, Deus ele quer você como você é. Ele vai muito mais, Deus vai perdoar muito mais um pecador, uma prostituta, uma pessoa que erra, mas que tem um coração contrito, aquebrantado a Ele. Porque mesmo errando, volta para os pés dele e fala, Senhor, me ajuda. Eu sou falho nessa área, essa área é mais difícil para mim, Pai. Me ajuda nas áreas que eu não consigo. Agora tem pessoas que são santinhos, eles mostram uma máscara dentro das igrejas e por fora eles são terríveis. Olha, me desculpa, Jesus ele pode até te perdoar, ele vai perdoar 70 vezes 7. Agora, ele não vai perdoar a tua máscara. Então, o conselho, se eu tivesse um conselho para dar para você, tira a máscara, se volta a Jesus, se conserta com ele enquanto ainda dá tempo. Agora, falando aí para os religiosos, Deus ele perdoa sim. Jesus ele não é a favor da separação. Nós não estamos falando da separação. A família é sim um projeto maravilhoso de Deus. Mas olha, dentro desse projeto, ele precisa estar dentro da palavra, que é o marido, que é o mais forte, o marido tem que proteger a sua casa. Ele tem que amar a tua mulher. E amar é cuidar, é tratar com carinho. É entender que a mulher ela é o lado frágil da história e o homem proteger porque ele é o lado forte da história. E a mulher ela tem que ser sábia, mas sábia em cuidar da tua família, em cuidar dos teus filhos, em cuidar da tua casa, com prazer, ela edificar a vida do homem, ela ajudar o homem a caminhar, ela ser ajudadora. Mas, gente, tudo de uma forma leve. Agora, tem maridos aí que só Jesus na causa. Então, Deus colocou essa palavra desde ontem à noite, quando eu vi um podcast da Karina Bach e da uma pastora que chama Isa Reis. Ali Deus falou tremendamente comigo, porque quantas igrejas, quantas pessoas dentro de um contexto cristão que estão doentes, que estão em casamentos destruídos. E nós não estamos falando aqui para as pessoas simplesmente separarem, não. Nós estamos falando aqui para que as pessoas busquem cura, transformação dentro da palavra. Porque senão, meu filho, cuidado para aquele dia Deus fale para ti, apartai-vos de mim, mau servo, porque eu não te conheço. E essa palavra aqui não é somente para o homem, mas é também para a mulher. Então, olha, que cada um faça a tua parte. Agora, tira as máscaras. Enquanto é tempo, o tempo está próximo, Jesus está às portas. Cuidado, cuidado. E que Deus tenha misericórdia de nós. É um dia abençoado, tremendo, cheio da presença dele. E ó, com a palavra que vem dele. Jesus é manso, Jesus é leve. Mas olha, ele também é fogo consumidor. Então, cuidado. Fiquem com Deus, um dia maravilhoso.